Beleza? Então, só para a gente se situar, né? Onde que nós paramos na última aula? Eu estava falando sobre a organização racional do trabalho, que é do Taylor, né? Ele tem os princípios, né? A fundamentação dele teórica. Toda a teoria da administração científica está baseada nestes 8 fundamentos aqui. Então eu criei um slide para cada um. A gente já falou aqui até o número 7, né? Vou começar do 7 em diante. A gente falou até o Homo economicus. Então vamos lá na página 29. Pessoal, vocês sempre, conforme vocês estão lendo o texto, volta para trás, procura essas listinhas, né? Listas de fundamentos, lista de princípios de Fayol, fundamentos de Taylor, e é por ali que vocês vão se guiar nos seus estudos, tá? Procura fazer uma colinha com essas listinhas aí todas, para vocês se situarem na teoria, senão a gente acaba se perdendo mesmo. A gente tem que amarrar uma ideia, um conceito com o outro, deixar tudo amarradinho naquele resumão que faz no fim da aula, né? Sim, sim. Então, a gente parou no 29, mas vamos continuar daqui, repassar um pouquinho aqui. Conceito do Homo economicus. Eu vou ler para vocês. A administração científica de Taylor, né, baseou-se no conceito de Homo economicus, isto é, do homem econômico. Segundo este conceito, toda pessoa é concebida como influenciada exclusivamente por recompensas financeiras, né? Só pensa em dinheiro, em coisas materiais. Em outras palavras, o homem procura o trabalho não porque gosta de trabalhar, mas como meio de ganhar a vida, pelo salário que o trabalho proporciona. Ele é motivado principalmente pelo medo da fome e pela necessidade do dinheiro. Pensando nisso, né, o Taylor, ele... Mas tem alguém com o microfone aberto. Acho que sou eu, professor. O gás passou aqui, deixa eu fechar, foi mal. Então, pensando nisso, Taylor, ele teve uma ideia, né? Ele teve um modo de agir. Ele disse: eu vou dar recompensas salariais, eu vou dar prêmios de produção, né? Assim o indivíduo, o operário, ele vai produzir mais. E com isso eu vou ter um ganho de produtividade. Ele vai produzir o máximo que ele tiver no limite dele, né? E porque ele sempre vai querer um ganho maior. E foi isso que ele fez, né? Ele calculou lá um tempo médio que a pessoa gasta para produzir uma peça. Com base nisso, ele calculou quantas peças de carro a pessoa produz por dia. Ele já tem esse número. Aí ele ficou observando os operários, né? Quem produzisse mais do que esse valor médio ganhava um prêmio. Além de ganhar por peça, ainda ganhava um adicional. Então foi isso que foi feito. Mas esse conceito, né, de homem econômico não está muito correto. É uma visão estreita da natureza humana. O homem econômico não se limitava a ver o homem como um empregado por dinheiro. Via no operário da época um indivíduo limitado, mesquinho, preguiçoso. Não era só esse o pensamento de Taylor. Ele também pensava que o funcionário era tudo isso, que não tem vontade de trabalhar, que fica enrolando, e que a culpa pela vadiagem, desperdício de material, de tempo, era do operário.
Então, por isso, Taylor pensava, essa pessoa tem que ser controlada por meio da trabalho racionalizado. Então ele criou essa organização racional do trabalho, com tempos todos padronizados. Vocês vão ver que mais para frente, uma outra teoria de administração, né? Teoria de relações humanas no trabalho, vai contra essa ideia, né? Mas isso é assunto para outra aula. Teoria de relações humanas no trabalho considera que o elemento humano é o recurso mais importante, né? E não os recursos materiais. Bom, um outro fundamento da organização racional do trabalho, né? São 8. Parei no número 7, agora vamos para o 6. São as condições ambientais de trabalho, ou seja, para que a pessoa seja produtiva, não basta você criar a organização racional do trabalho, né? Estudar os movimentos, a disposição das máquinas, as ferramentas padronizadas, aquela organização seriada, né? Cada um faz uma parte do trabalho, transfere para o próximo que vai continuar aquela montagem, né? Daquele motor, sei lá. Não basta isso, tem que ter condições ambientais. Ou seja, a pessoa tem que se sentir bem para ela ser produtiva, né? O bem-estar físico do trabalhador importa muito. Você não pode ter um trabalhador cansado, você não pode expor o trabalhador num ambiente barulhento, mal iluminado, porque ele pode causar acidente, né? Tem que ter um lugar arejado, com a temperatura confortável, né? Não pode ter muito calor, essas coisas. Então, ele compilou, né? Ele redigiu essas normas. Primeiro, adequação de instrumentos e ferramentas de trabalho e de equipamentos de produção para minimizar o esforço do operador e a perda de tempo na execução da tarefa. Ou seja, evitar que o trabalhador fique usando com muita intensidade a força muscular, né? Porque tem máquina elétrica, né? Força motriz elétrica. Tem máquina que pode fazer o trabalho repetitivo melhor, com mais qualidade. Ter ferramentas adequadas, né? Você não vai pegar aí uma chave de fenda, um martelo e tal. Não, eu vou desenhar e fabricar uma ferramenta especial só para esse trabalho. Tudo foi padronizado e redesenhado. As máquinas operatrizes, né? Furadeira, sei lá, torno, essas coisas. Todos adequados para fabricar automóvel. Arranjo físico das máquinas e dos equipamentos para racionalizar o fluxo da produção. Para evitar aquelas longas caminhadas, né? Eu precisei de pegar uma chave. A chave está lá no armário. Não, já põe a chave na mesa, na bancada de trabalho da pessoa. Põe as máquinas operatrizes uma próxima da outra, assim, o trabalho que você faz numa máquina, terminou, já vai para a próxima, tudo alinhadinho, né? Na sequência. Melhoria do ambiente físico de... Só Oi. interrompendo um pouquinho aqui, professor. A Nina Maria está tentando entrar na sala, mas está aguardando a aprovação por aqui. Desculpa, mas eu acho que ela já pede para tentar de novo porque não está buzinando nada aqui para mim. Fala que é aquele link da aula, não é o link de atendimento. Esse link aqui, ó, vou passar, ó, no chat. Vai ver, ela tá no link errado. Por que não tá buzinando aqui para mim? Pede para ela tentar de novo, que eu fico esperando aqui. Já que ela vem, eu concedo, tá? Vamos, enquanto isso, tocando a aula.
Então, teve a melhoria no ambiente físico de trabalho, de maneira que ruído, ventilação, iluminação, conforto, né? Temperatura também, não está escrito aqui, mas importa muito, não atrapalhem a produtividade. E aqui que eu máquinas e equipamentos, aí chegou. Pronto. Tem Josefa também. Olha, hoje a sala tá cheia. Que bom, fiquei contente. Equipamentos e ferramentas especiais, né? Então, como equipamento, uma esteira rolante que vai transportando as peças, né? O trabalhador não precisa ir lá buscar a peça vem até ele. E não é o trabalhador que vai atrás do trabalho. O trabalho vem para ele, né? Para ganhar tempo. Aí tinha seguidores, são aqueles números que você põe na esteira rolante, né? Que vai acompanhando onde que está aquela peça, né? Está na mão de quem? Contadores, são contadores mecânicos, aqueles reloginhos que vai virando número. E várias outras máquinas e infraestrutura que é para aumentar produtividade e reduzir movimentos inúteis. Então, tudo isso são condições ambientais de trabalho, que é um dos fundamentos de Taylor para aumentar a produtividade, né? Outro fundamento, está acabando, tem só esse mais um. Padronização. Padronização é o seguinte: vamos fazer todas as ferramentas iguais, todo operário vai usar a mesma ferramenta, a mesma calibração nas máquinas, vamos fazer uns furos com o mesmo diâmetro, de modo que as peças saiam todas iguaizinhas, padronizadas, com qualidade. Qual é o conceito de padrão? Padrão é uma unidade de medida, é uma coisa assim meio abstrata, tá? Adotada e aceita comumente, como um critério, como um modelo, né, para ser seguido, para que tudo saia igualzinho, uma forma, né, por exemplo. A aplicação de padrões em uma organização a fim de obter uniformidade, assim você obtém a simplicidade, redução de custos, né, e aumenta a produtividade. Esse é um dos conceitos da administração científica. Aí você não vai ter as exceções. O que é exceção? Essa peça aqui saiu diferente, é porque deu erro na máquina, precisa ajustar a máquina. Se você tem um padrão, aquelas coisas que não mudam nunca, é muito mais fácil controlar as exceções. É um dos fundamentos da organização racional do trabalho, que é a teoria científica de Taylor. Tem o 8. Só para recapitular, vamos voltar lá no 19. Sempre que você vê uma listinha assim, você mapeia ela na sua cola para você encaixar as coisas. Estranho, padronização é a última, condições ambientais, uma econômica. Esse daqui está consolidado em duas partes lá, tá? Então tá certo, fechou. Bom, feito isso, a gente falou toda a fundamentação da organização racional do trabalho, explicamos cada item no que se baseia o pensamento de Taylor, e ele aplicou esses conceitos cientificamente e teve muito sucesso, viu, pessoal? Até hoje, se você for numa fábrica, a gente sempre vê fábrica de automóvel, né?
mas se aplica em uma instituição bancária. Você vai no McDonald's, tem lá o mesmo conceito, né? Divisão de tarefas, padronização. Esses conceitos de Taylor são aplicados até hoje. Aqui tem um exercício, né? Tem a indústria BMZ, fábrica de motores. O João Salgado é um administrador lá do chão da fábrica, né? A função dele é manter a fábrica funcionando regularmente, com eficiência. Mas o João está preocupado, pois não consegue alcançar a concorrência, né? A concorrência está na frente, estão produzindo mais motores do que ele, estão entregando mais, ele está ficando para trás. Às vezes ele perde cliente porque não tem como entregar. Naquela época, pessoal, era assim. Na época da industrialização, o importante era fabricar. Tudo que você fabricava vendia. O problema é que você não dava conta de entregar os pedidos, né? Até o ano 2000 era assim, depois mudou. Agora você tem como fabricar com tanta tecnologia disponível, mas está difícil de vender as coisas, né? Então entrou a era da informação para trabalhar essa parte. Então, o João Salgado tem tentado melhorar a produtividade na fábrica, que não ultrapassa 7.000 motores. Olha, o concorrente fabrica 10.000 por ano. Então, o que ele deve fazer? Pessoal, é fácil. 3 letrinhas. ORT, Organização Racional do Trabalho. Dá uma resumida. Olha, João Salgado deve. Dá uma resumida naqueles 8 tópicos, né, que eu acabei de explicar, que seria a resposta para o exercício. Aqui, para dar um fecho aqui no assunto, é um conceito tá muito em moda, né? Esse conceito surgiu nesta época aí de Taylor. O que é produtividade? Se alguém perguntar para vocês, é simples. Produtividade é o seguinte: eu vou produzir alguma coisa, eu tenho que investir o meu dinheiro em materiais, em mão de obra, certo? Tá. E é um conceito assim: quantas unidades eu consigo produzir com esse investimento? Invisto X, produz Y carros, né? E se eu conseguir fabricar mais carros, gastando o mesmo dinheiro, eu melhorei a minha produtividade. Então é uma conta, você divide o dinheiro que gastou pelo número de unidades produzidas. Você vai saber quanto custou cada unidade, né, daquele carro, custo de produção daquele carro. Se você conseguir diminuir o custo por unidade produzida, você teve um ganho de produtividade. Isso aí vai refletir em quê? Você vai tirar mais lucro daquele negócio, né? Essa é a desafio permanente de qualquer administrador. Produzir mais com menos. Isso é a produtividade. Pessoal, os fundamentos da organização racional do trabalho são 8. Aqui vocês têm 4 princípios. É 4 mesmo? Deixa eu ver. Então, não confunda princípio da administração científica com fundamentos da administração científica. Esses princípios, em conjunto com aqueles fundamentos, é que vão dizer como que é o dia a dia, como que é o modo de agir, o modo de pensar do administrador. Ele diz administrador do chão da fábrica. O Taylor, ele se focalizava somente
na fabricação, tá? Ele administrava a fabricação, era só isso. Ele é meio limitado a visão dele de administração. Então ele tinha esses 4 princípios, né? Princípio do planejamento. Todo administrador planeja, não é isso? Você vai ver que esses 4 princípios são os princípios básicos de qualquer administrador. É dito de maneira diferente, mas é padrão. Inclusive, Fayol, o francês, ele tem os princípios dele, que também bate 90% com isso daqui. Primeira coisa que todo administrador faz é planejar, né? Ele olhando lá para o operário trabalhando individualmente, ele viu que cada operário faz de um jeito a mesma tarefa, com ferramentas próprias, né? Então ele quis acabar com isso, olha, substituir o trabalho, o critério individual do operário, a improvisação e a atuação empírico-prática. O que é isso? Experimentação, tentativa e erro. Vou fazer desse jeito para ver se dá certo. Vou fazer desse jeito para ver se melhora. A pessoa prática, a pessoa que faz, ela sempre está pensando nisso. E é a maneira correta de fazer. Mas nem sempre não bate com aquele estudo científico, metódico, que o Taylor tinha até um laboratório, que ele levava os operários lá para ficar cronometrando o tempo. E aí ele escreveu, né? Tudo no papel, e agora o operário não tem que fazer do jeito dele, tem que fazer do jeito que está escrito. O operário não precisa pensar, tem que seguir o manual e fazer, só isso. Então, substituir esse modo empírico, que cada um faz do seu jeito, por métodos padronizados, científicos, estão todos documentados, né? O resultado de uma pesquisa científica que ele fez. Princípio do preparo. Então, depois que você planeja, você documentou como deve ser feito o trabalho, aí você vai selecionar cientificamente os trabalhadores, de acordo com suas aptidões, e dar treinamento, né, de acordo com aqueles manuais técnicos que foram escritos pela engenharia, né, porque ele era um engenheiro. E comprar as máquinas, ferramentas, organizar as máquinas naquela disposição, naquele layout físico, né? É o preparo. Controle. Aí, de acordo com o que foi documentado, né, no ORT, naquelas ferramentas que foram desenhadas, naqueles métodos que estão documentados, você vai monitorar o operário para controlar o trabalho dele, ver se ele está seguindo o que foi recomendado, se ele está com uma boa produtividade, né? E dar apoio para esse operário. Treinamento, ajuda. E princípio da execução. O princípio da execução é aquele negócio da divisão do trabalho, né? Você vai dar uma atribuição para cada pessoa e aquela pessoa só vai fazer aquilo, para que a execução seja disciplinada, para que não tenha muitas mudanças, né? No decorrer do dia, a pessoa só faz aquilo, então não tem como errar, né? Outro exercício para vocês me entregarem. Olha, eu vou cantando a resposta, estou assoprando aqui, ó. Se vocês anotar, chegou o fim da aula, é só responder e pôr no Moodle, fica na ponta da língua. MMWX é o nome de uma indústria, fabrica autopeças. Então, o mercado está exigindo, né? O cliente quer comprar mais e a indústria precisa aumentar a produção. É uma meta que foi estabelecida, né? De aumentar 15% a produção. Então, pensando nisso, vão ser contratados 80 novos empregados.
além de comprar mais máquina, mais moderna, vai fazer uma reforma na fábrica lá, né? Como proceder nessa situação? Pessoal, foi dada a dica aqui, ó. Contratar 80 novos empregados. Qual é o princípio que você tem aqui atrás, ó? Ó, número 2, é só descrever isso aqui, ó. A resposta está aqui. Não vai copiar e colar, pelo amor de Deus. Escreve com as suas próprias palavras, tá? A parte de máquinas, instalações já foi dita. Aqui o que ele deve fazer com relação a esses empregados. Tem que saber escolher, né? Ver se tem aptidão. Depois tem que dar treinamento, de acordo com os manuais técnicos, né? Pessoal, acabou a parte aqui de administração científica, né? De Taylor. Agora a gente vai falar sobre Henry Ford. A gente chama de Fordismo, né? O Henry Ford, ele... Vamos ler, porque eu tenho medo de esquecer alguma coisa. Henry Ford costuma ser incluído entre os fundadores da teoria clássica de administração. Mas não é verdade. Teoria clássica pertence para Taylor e Fayol. Por quê? Ele aplicou esses princípios em seus negócios, de Taylor e de Fayol. Fayol a gente vai ver daqui a pouquinho, logo em seguida. A preocupação de Henry Ford era simplesmente melhorar a produtividade. É a mesma preocupação de Taylor e de Fayol. Então Ford, como ele é inteligente, ele aproveitou, né, estudou essa teoria para que tenha mais eficiência na produtividade, para ele poder se dar bem, né, ganhar dinheiro. Ele queria montar uma fábrica de automóveis. Daí a ênfase dada por Ford na análise e na divisão do trabalho. O Ford era um seguidor de Taylor, tá? Divisão do trabalho dentro de sua fábrica. Não foi Henry Ford que inventou a divisão do trabalho. Ele apenas adotou essa teoria. Foi um dos primeiros a adotar a teoria científica na linha de montagem. Como muitos pensam erroneamente, a linha de montagem, ou seja, esse trabalho sequenciado, né? Essa divisão do trabalho em sequência, né? Não foi inventada por Henry Ford. Ele implementou na prática a teoria de Taylor. Tirou proveito para ficar rico e ficou muito rico. Foi um empresário de sucesso. É claro que na hora de ele aplicar essa teoria, ele fez adaptações, né? A sua fábrica era grande e ele acabou descobrindo novos métodos, né? Desenvolveu também uma contribuição para a administração. Ele teve o seu próprio estilo de administrar, que é seguido por muitos até hoje. Ele deu através da prática, a sua contribuição com a teoria. Ele tem alguns documentos lá que são seguidos. Ele é seguido até os dias atuais. Então vamos ver o que Ford contribuiu, o que ele fazia, né? Os princípios básicos. Os automóveis da época eram produzidos artesanalmente, né, naquelas oficinas, tudo douradinho, cheio de enfeite. Pintava da cor que o cara que encomendou queria. Demorava pra caramba para entregar. Nunca saíam dois carros um igual ao outro. Custava muito caro os automóveis. Tinham muito luxo, né? E Henry Ford ia contra essa ideia. O que ele queria? Olha, eu quero fabricar um carro barato. Por quê? Aí eu vou vender muito mais. Eu não vou vender apenas para os milionários. E eu vou ganhar muito mais dinheiro. Eu quero produzir muito mais carros por dia, por mês, do que o pessoal está fazendo hoje.
vai ser bem um modelinho barato, popular, né? O mais barato possível, para que uma pessoa classe média possa comprar. E mais, esse carro ele vai ter a manutenção garantida, porque vai ter a padronização, né? E através da padronização facilita a manutenção futura, né? E ele também adotou a tal da produção em massa. Olha, eu vou produzir milhares de automóveis, mas você sabe para quem vender? Ele já tinha essa visão de que uma demanda reprimida, né, da classe mais pobre, eu não digo pobre, classe média, que não tinha acesso para comprar um carro de luxo. Então ele teve essa visualização desse mercado, essa demanda reprimida. Então, ele também não foi ele que inventou o automóvel, ele apenas adotou a maneira de fabricação inovadora, né? Ele seguiu as teorias científicas. Não foi ele que inventou a linha de montagem, aquelas esteiras rolantes, né? Que vão andando com as peças. Produção seriada em massa, né? Ele inovou na organização do trabalho, a produção de maior número de produtos acabados, com maior garantia de qualidade e pelo menor custo possível. Aqui tem uma dica muito interessante. A racionalização da produção proporcionou a linha de montagem que permite produção em série. Na produção em série ou em massa, o produto é padronizado, por isso que dá para produzir mais rapidamente, tudo igualzinho. Ele não pintava o carro de várias cores, tudo era preto. Tinha até uma frase histórica, né? Ele falava assim: o cliente pode escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto. Ou seja, ele não fabrica de nenhuma outra cor a mais, é tudo igual mesmo. Porque senão vai aumentar o custo de produção, ele quer produzir um carro barato. Então os custos de produção caíram bastante. Grandes quantidades, cuja condição precedente é a capacidade de consumo em massa, real, potencial ou na ponta. Ele fez os estudos lá de mercado, né? Também não ia investir tanto dinheiro assim para perder. Então, a produção em massa tem que ter simplicidade, né? Padronização, aquele conceito lá de padronização que eu expliquei agora há pouco. 3 aspectos suportam o sistema. A progressão do produto pelo processo produtivo é planejada, ordenada e contínua. Então você planeja, vou fabricar 100 unidades durante essa semana. Tudo é calculado, o material já é comprado, você contrata os funcionários, é tudo planejado e é em ordem, porque você fabrica uma parte, depois você pega aquele esqueleto do carro, o carro vai andando de mão em mão, quando chega no fim da linha de produção, o carro está pronto, coordenada. E não pode parar, né? Aquela sequência, se um funcionário parar, para tudo. Então é contínua essa linha de montagem. O trabalho é entregue ao trabalhador, em vez de deixá-lo com a iniciativa de ir buscá-lo. Ou seja, você está lá, é tipo uma fila, uma linha, né? De repente chega um carro na sua frente. Aí o que você tem que fazer? Eu monto buzina. Você vai lá, parafusa a buzina rapidinho e já deixa o carro andar, porque o carro para ali alguns minutos para você montar a buzina e ele não pode, porque atrás dele vem outro. As operações são analisadas em seus elementos constituintes, ou seja, divisão do trabalho. Você vai quebrando as operações
em várias partes, de modo que cada parte seja simples o suficiente para uma pessoa fazer, sem errar e com bastante rapidez, ou seja, não precisa ficar pensando, né? Só tem que fazer. Aí ele tinha os princípios dele, né? Além desse aspectos, aqui são princípios, tudo é conjugado, isso daqui conjuga com o de cima. Intensificação. O que era isso daqui? Ele queria ganhar dinheiro, como que se diz? Se eu produzir bem rápido, eu vou conseguir vender esse carro e eu pedi prazo de 1 mês para o meu fornecedor de matérias-primas. Se eu conseguir produzir e vender o carro em 1 mês, eu consigo pagar o meu fornecedor só no mês que vem. Então eu não fico devendo, eu não preciso tirar dinheiro do bolso. O dinheiro que eu paguei ao fornecedor é o mesmo dinheiro que o consumidor me deu, percebe? Ele nem precisou coçar o bolso dele, mas ele teve que trabalhar rápido. Ou seja, a matéria-prima não fica guardada muito tempo no estoque, né? Porque isso daí é custo, é dinheiro que está parado. Matéria-prima parada é o seu dinheiro que está lá parado. Então vamos produzir logo, vamos vender logo isso daí, né? Para não precisar desembolsar dinheiro. Economicidade, é esse princípio que eu acabei de explicar. Tem muito a ver com a intensificação, né? Se você intensificar a produção, você vai ter essa economicidade que seria um efeito, né? Produtividade. Aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período. Produtividade. Por meio da especialização e da linha de montagem. O operário ganha mais e o empresário tem maior produção. É aquele conceito de divisão de tarefas, simplicidade das tarefas. Com isso, o operário faz a mesma coisa o dia inteiro e cada vez mais rápido. Essa é a ideia. Só que ele só faz um pedacinho do trabalho. E depois ele tem que passar para o colega que está ao lado para dar continuidade, né? Dicas, né? Tudo, você vê que Ford aplicou os conceitos da administração científica de Taylor, seguiu à risca. Aqui um conceito que eu já expliquei para vocês, que vocês sempre vê na indústria de automóveis, né? Mas esses conceitos podem ser aplicados genericamente em qualquer ramo de negócio. O McDonald's está dizendo aqui, ó, um banco, tudo é organizado em linha de produção. Não sei se vocês já perceberam, vocês já foram lá no Poupa Tempo de Campinas? Quando podia, né? Agora não sei como é que tá aquele negócio. Você tinha sempre uma sequência, né? Primeiro você vai na triagem, tem um funcionário que só faz triagem. Aí ele separa documento e encaminha você para pagar taxa no banco. Aí tem o outro que só recolhe taxa. Aí você volta para o outro que vai pedir para preencher um formulário e aí faz a finalização. Isso aí é uma linha de montagem copiada aqui desse estilo de administração. Você vê como todo mundo segue até hoje. Tem um exercício aqui. A Alexandra pretende medir os tempos e movimentos do pessoal, dos operários, né? Para melhor balancear o ritmo e a cadência do trabalho. Ela quer, com isso, melhorar o rendimento no final da linha de montagem, ou seja, basta um funcionário trabalhar mais devagar, todo o resultado lá na ponta
vai ser mais devagar, porque é sequencial essa operação. Como deveria agir Alexandra como supervisora da sessão? Tá certa, né? Ela vai tentar achar um gargalo. É só ver lá a organização racional do trabalho. Ela deveria fazer igual Taylor, né? Chama lá um funcionário padrão, monta uma bancada para ele, vai separadinho lá num laboratório e mede o tempo da pessoa. Aí ela pode corrigir algumas coisas, pode diminuir aquele tempo segundo ferramentas melhores, movimentos melhores, escreve no papel. E aí o que acontece? Quando chegar um funcionário novo, vai dar aquele treinamento, ó, você vai fazer igual está escrito aqui, blá blá blá. É isso. Seguindo lá a mesma coisa que Taylor fez. Para cada tipo de produto tem todo que fazer esse estudo novamente. Pessoal, esse livro é bacana, eu gosto porque ele sempre tem esse resumão. Toda a teoria que você viu, para você se situar. A gente começa a ler muito, a gente acaba se perdendo. O que é bom parar no fim do capítulo? Conectar os conceitos, encaixar o quebra-cabeça. E esse livro faz isso para a gente, né? Começou como? Taylor começou a estudar os movimentos, observar as pessoas trabalhando, né? Aqueles artesãos que trabalhavam na oficina. E começou a detalhar, dividir as tarefas, padronizar os movimentos, mediu com o cronômetro, otimizou aquele tempo, né? Com isso, o que aconteceu? Aí ele já tinha os manuais, ele ia selecionar os trabalhadores de acordo com aquela tarefa, cientificamente. A pessoa tinha que ter aquela aptidão, aquela rapidez para trabalhar. Tem um método documentado, né, os manuais. Aí tem que observar a pessoa trabalhando, se é a lei da fadiga, ou seja, tem que evitar o trabalhador fazer muito esforço muscular, porque ele vai se cansar, ou seja, põe a máquina, né, com a força motriz, com o motor elétrico, na época tinha, né, promover não deixar o trabalhador trabalhar cansado, porque a produtividade cai, ele vai começar a fabricar peça errada, vai refugar a peça, jogar no lixo, né? Não pode. E vai causar acidente também. Todas essas três coisas têm um padrão, né? Tudo documentado. Baseado no padrão, o administrador ele pode observar as pessoas e saber quem é mais produtivo, né? De acordo com aqueles tempos, aquela produtividade. E ele pode dar prêmios salariais, né? Para que todos se sintam motivados a produzir mais. Vai pagar por peça e não pagar por dia, por semana, por mês. Senão o funcionário vai fazer corpo mole, né? Como a gente disse lá no início. Vai ter como supervisionar. Como é que você controla? Você tem que ter a métrica, você tem que ter os números, né? Quantas de peça normalmente uma pessoa produz por dia? Senão não tem como controlar. Fazer pressão na pessoa só como? Você não tem argumentação, você não vai falar o que para a pessoa? Você não sabe quais são as métricas, condições ambientais de trabalho, né? Aí vai obter a eficiência máxima e maior lucro. E vai poder pagar um salário melhor para o operário, né? Assim todo mundo vai querer trabalhar com você, todo mundo vai produzir bastante, trabalhar bem. Pessoal, aqui é o glossário, é tipo um dicionário, porque na teoria, né, sempre aparecem termos novos, né, que ninguém conhece. Depois dá uma lida
Quando esses termos aparecerem, vocês entenderem melhor o que são essas palavrinhas. Eu vou pular aqui. Isso aqui é só um apoio para o aprendizado. Depois vocês dão uma lida demoradamente para entender cada coisa. Bom, aqui acaba a parte de Taylor. Agora a gente vai começar a falar sobre Fayol. Henri Fayol é um francês, ao passo que Taylor, Frederick Winslow Taylor, é um americano. Eles viveram na mesma época, só que um não conhecia o outro, um não sabia o que o outro estava fazendo. Mas como é uma época assim de revolução industrial, precisa melhorar a produtividade das fábricas, ambos tinham uma mesma meta, estudavam a mesma coisa, o quê? Melhorar a produtividade. Só que Fayol, ele seguiu outro caminho. Ele tem outra teoria, tá? A teoria clássica de Fayol. Diferente da teoria científica de Taylor. Se você juntar a teoria científica de Taylor mais teoria clássica de Fayol, você tem o que a gente chama a abordagem clássica da administração, que é o começo da história da administração, é aqui. Esses dois foram os pioneiros, né, da administração. Fayol, ele dava ênfase não no chão de fábrica, como fazer as tarefas, como o Taylor fazia. Fayol, ele deu ênfase na organização da empresa, dividir a empresa em vários departamentos, e cada departamento vai ter um gerente. Fisicamente tem que estar separadinho, né? Escritório aqui, fábrica lá, vendas aqui, contabilidade, tudo separadinho, cada um com um chefe, que é para você ter mais produtividade e organizar tudo, né? Visando maior eficiência. Para não ter aquela confusão, né? A pessoa ficar perdida na firma, não sabe onde que está, o que que ela faz, quem que é o chefe, é isso. Então, os princípios de administração como base para o administrador. Identificar limitações da teoria clássica dentro de uma apreciação crítica. Então, a aula de hoje vai ser isso. Tem o criticismo no final, ou seja, Fayol foi muito bom e deixou muita coisa boa, interessante, mas tem coisa para ser melhorada, né? Então vamos dividir o estudo da seguinte maneira. Contextualização da época, viveu Fayol, a obra de Fayol, né? Escreveu um livro. A teoria da administração que está nascendo aqui na mão do Fayol. Elementos de administração, em que consiste administrar. É o que a gente define até hoje, teoricamente. E um criticismo, né? Ele era bem racional também, bem metódico, né? Aqui, pessoal, que eu já acabei de falar, eu vou pular esse slide para não ficar repetitivo, né? A época em que viveu Fayol. Henri Fayol, ele é francês, ele nasceu na Turquia, mas viveu na França, na época da Primeira Guerra Mundial. Uma época bem tumultuada, Revolução Industrial, né? Começando a Revolução Industrial, em pleno auge, né, da Revolução Industrial, aliás. E aí a guerra, muitas coisas acontecendo, né? As ferrovias em expansão, automóveis, né?
o automóvel foi inventado, está começando a produção de carros, né? Trens, ferrovias. Aí diz aqui que já começou a aviação militar, 1917. As comunicações tiveram um grande impulso, já existia telefone, né? Telégrafo, já existia o rádio. Com base no rádio, o jornalismo, né? Então havia a imprensa escrita e a imprensa falada nos rádios. Professor, só falar, eu voltei agora porque comecei a aula, estava levando a minha filha no dentista, fiquei vendo a aula lá e acabou minha bateria. E eu cheguei em casa só agora, só para avisar, por isso que caiu apareceu saindo da aula. Voltei, estou em casa agora de novo. Tá bom, fica à vontade, tudo bem. Obrigado. Bom, imagina. Então as informações passavam pelos jornais, pelo rádio, e era uma época de efervescência, de muito progresso tecnológico, inclusive. Aqui está falando que ele nasceu na Turquia e que ele teve a teoria nessa obra aqui, né, nesse livro, Administração Industrial e Geral, né? Está escrito em francês. Depois esse Urwick e Gulick, franceses também, seguidores de Fayol, traduziram a obra dele e deram também a sua contribuição para a administração. Então, o que Henri Fayol tinha? Qual era a ideia dele, né? Ele falou, olha, toda empresa, todo negócio, né, investimento, basicamente está dividido em 6 partes. Você vai ter funções técnicas, que sejam o quê? Produção, né, fabricação, ou então se for prestador de serviço, né, aquelas pessoas que executam o serviço, por exemplo, telefone. Telefone é um serviço, prestação de serviço de telefonia. Parte técnica. Aí tem a pessoa que vende o serviço ou produto, comercial. Tem a parte financeira, né? Quem controla, faz compras, né? Faz empréstimo no banco para comprar as coisas. Cuida da parte da sociedade, aqueles contratos, né? Tem a parte de segurança, né? Para que não ocorram acidentes dentro da empresa. Proteger as pessoas e o patrimônio. Contabilidade, né? Para você saber se está dando lucro, se está dando prejuízo, quanto vendeu, quanto lucro deu, quanto que eu posso gastar para eu reformar a fábrica, essas coisas. E tem funções administrativas. O que é administrar? É cuidar de tudo isso que já foi falado, né? É o cara que toma decisões, que integra todas essas outras funções. Ele dá as ordens, ele decide, ele rege, né, a empresa toda. Aqui uma dica, né? Que até hoje é seguido essas funções aqui, só que com algumas adaptações. A visão de Fayol sobre as funções básicas está ultrapassada. Pessoal, não é assim também. Foi adaptada. Muita coisa ainda vale. Até hoje, a maioria das ideias ainda valem. Hoje as funções recebem nome de áreas da administração. Assim, as funções administrativas são administração geral, né? Tem um diretor lá, funções técnicas, né? Assim como o Fayol tem técnica também aqui. Produção de serviços ou mercadorias. Comercial, assim como o Fayol disse. Vendas, assim como o Fayol disse. Tá vendo que 90% tá batendo? Marketing, né? Segurança não tem mais. Por quê?
Tem aquele negócio de terceirização, né? Eu não sou bom em segurança, mas por que eu não contratar uma empresa especializada que tem todas as coisas mais modernas, pessoal mais bem treinado, né? Contábeis ainda tem, já fundido junto com financeiro. Então, o departamento financeiro está sempre junto com contabilidade hoje em dia, mas existem essas funções, assim como o Fayol determinou lá em 1920. Agora nós temos a área de administração de recursos humanos, que na época não tinha. Aqui não é mais como antigamente, que você tinha aqueles grandes escritórios, você chamava de departamento com dezenas de pessoas. Agora você tem uma equipezinha, você vai ver o RH de uma empresa são 3 pessoinhas só, tá bem enxuto, né? A Fayol já tinha em mente o conceito de o que é administrar. Pessoal, esses conceitos aqui até hoje estão batendo, com nome diferente, com pequenas adaptações, mas no geral é a mesma coisa de Taylor, é a mesma coisa que você define hoje o que é administrar. Na primeira aula eu dei aqueles conceitos lá, né? O que é administrar? Vários autores, cada um explica. Ó, administrar é o quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas palavrinhas parece que todo mundo fala igual, né? Fayol falava prever. Prever é planejar, né? Prever o futuro. Estou planejando um negócio que eu vou fazer no futuro. Traçar um programa de ação. Organizar. Constituir o duplo organismo material e social da empresa. Vamos falar uma linguagem mais clara. Material é o prédio, são as máquinas, ferramentas, instalação elétrica, matéria-prima. E social é o que? É a mão de obra, são os funcionários. Então eu vou organizar o que? Constituir. Eu vou comprar matéria-prima, vou contratar mão de obra, é isso que é organizar. Você vai comprar tudo que você precisa e deixar ali no jeito. Você tem o plano, você tem o material, a mão de obra, o que falta agora? Começar a trabalhar, né? Então você vai comandar, você vai dar as ordens. Ó, você vai pegar aquela matéria-prima, vai fabricar isso. E aí você distribui as tarefas, né? Dividindo as tarefas para cada especialista. E coordenar, o que quer dizer? Você vai relacionar cada trabalho de cada um com aquele conceito de linha de montagem, por exemplo. Ó, você vai fazer essa parte do trabalho, a hora que você terminar, você passa para o seu colega que está do lado aqui. Coordenar, você vai ter uma harmonia no conjunto. Você vai dizer para as pessoas, olha, vamos trabalhar em equipe, vamos ter harmonia, cada um tem que ter uma visão do todo para poder fazer a sua parte, né? Para ninguém ficar perdido, tem que unir, harmonizar todos os atos e esforços. Cada um tem que fazer esforço naquele momento em sincronia, todo mundo trabalhar junto. Igual uma orquestra, né? Ter harmonia. Aquela coletividade. Dezenas de músicos tocando. Cada um toca um instrumento, mas tudo no mesmo tempo, né? Em harmonia, em ritmo. O administrador seria o regente da orquestra. E controlar. Controlar é você verificar se tudo está acontecendo de acordo com aquilo que foi planejado. Se tem alguma anomalia, se ocorreu algum acidente, se tem alguém que está com problema, vai lá dar um apoio, né? Então, para Fayol, o que seria? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E quais são os setores da empresa?
setor técnico, comercial, financeiro, segurança, contábil e administrativo. Todos esses setores vão trabalhar seguindo esses conceitos aqui, que são o quê? Da administração. A administração envolve todas essas áreas. Percebe, pessoal, como tem que amarrar os conceitos? Fazer um resumão, um gráfico no fim, uma colinha. Então, qualquer administrador vai ter esse processo administrativo de planejar, organizar, dirigir, controlar. Nas palavras de Fayol, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. No fim, tem sempre o controle, né? E como que você controla? Tem que ter as métricas. Tem que saber o que é esperado daquela pessoa para poder cobrar. Você não pode chegar lá fazer pressão sem ter uma métrica. Então, Fayol visualizava na época como se divide uma empresa, em que funções. Tem o pessoal que é técnico, comercial, financeiro, segurança e contabilidade. E todos eles têm que pensar da seguinte maneira, nessa sequência aqui de trabalho, que é o quê? A administração. Esse quadradinho azul aqui é a administração. Todos administram numa empresa. Mesmo aquele operário que não é chefe de ninguém, ele segue esse quadradinho azul. Ele segue os princípios da administração. Quando eu trabalhava, eu nunca fui chefe. O que eu fazia? Eu planejava, eu escrevia no papel o que eu devo fazer. Fazia um plano. Depois, eu organizava, eu pegava lá o software, o lugar, as ferramentas, os livros, tudo na mão. E depois, aí eu escrevia uma sequência. O que eu vou fazer? Eu vou estudar essa parte desse livro, vou montar esse hardware aqui, depois eu vou instalar esse software aqui, depois eu vou testar, depois... Aí, eu dava ordem para mim mesmo. Aí eu pegava, eu lia o que eu escrevi, seguia aquele plano e dava tudo certo. Então, todo mundo tem essa função, em qualquer nível da cadeia, da linha de comando, né? Vou mostrar aqui outro conceito, né? Linha de comando. Que é o que eu acabei de falar aqui, ó, pessoal. O diretor, ele dá uma ordem, repassa para o presidente. Dá uma ordem, passa para o diretor, que depois passa para o gerente, que depois passa para o supervisor, que depois passa para o operário. Essa ordem é a mesma. Aqui já tem um exercício. Tem a empresa Alimenta, tradicional no ramo alimentício, né? Ela tem 3 divisões, cada qual com gerente comercial, gerente industrial, gerente financeiro. O diretor-geral, que manda nesses 3 caras aqui, ele acumula funções administrativas e coordena o trabalho de baixo. O que é coordenar? É pôr os 3 para trabalhar em sincronia, né? Um colaborando com o outro, dar as mesmas ordens para os 3. Como é que você desenha um organograma para descrever essas funções? Pessoal, é só fazer um desenhozinho parecido com esse aqui, ó. Você faz uma caixa lá em cima e 3 caixinhas embaixo. Isso aqui que eu estou mostrando. E só põe os nomes que está no exercício. Simples, né? Só para exercitar como que desenha um organograma de uma empresa.
princípios da administração para Fayol. Ele tinha, assim como o Taylor, ele tinha os princípios dele, né? Todo mundo tem que seguir para que dê certo. Ele fez esses princípios que foi coletado de alguns autores da época, aliás, não foi ele que inventou isso, ele somente listou, né? Ele compilou os princípios que ele escolheu e acredita que devem ser seguidos. Ele tem 14 princípios. Eu vou lendo cada um para vocês, é bem intuitivo, então não precisa comentar muito, né? Divisão do trabalho. Isso daqui desde Fayol você tem. Consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Ou seja, a pessoa só faz aquilo o dia todo, repetitivo, vai fazer cada vez melhor, cada vez mais rápido. Princípio de autoridade. Aqui seria para um gerente, né? Para um diretor, para um presidente. Ele é dado autoridade, ou seja, o direito de dar ordens e poder esperar obediência, né? Ele é respeitado por isso. Ao mesmo tempo que ele tem autoridade, ele leva consigo uma responsabilidade, que é o quê? Prestar contas, né? Da consequência da sua missão, né? Ele tem o poder, mas ele também, ao mesmo tempo, tem o dever. Tem que prestar conta. Conceito da disciplina. Todos têm que ter obediência, têm que ser aplicados, trabalhar com energia, se comportar com respeito aos acordos estabelecidos. O que seriam esses acordos? É o que está escrito, né? Nas normas internas da empresa, os princípios. Senão as coisas não vão dar certo. Todo mundo tem que seguir o mesmo princípio. Unidade de comando. Cada empregado só tem um chefe. Ele não pode responder para 2 pessoas. Senão é difícil bater 100%, né, as ordens. Unidade de direção. Tem muito a ver o 4 e o 5. Ou seja, quem vai mandar é uma pessoa só, né? Não pode ficar com 2 diretores que fazem a mesma coisa, nem 2 gerentes. Para atividades com o mesmo objetivo, apenas um gerente. Os indivíduos têm que se submeter à vontade da empresa, né? Primeiro o trabalho, depois a diversão, não é isso que a gente pensa? Primeiro eu vou trabalhar, vou me esforçar, depois eu vou almoçar, descansar. Submeter os interesses individual aos interesses da empresa, da comunidade, né? Prevalece o conjunto, né, de funcionários, o bem comum, né? Deve haver remuneração justa para que todos tenham motivação, né? Satisfação. A autoridade é centralizada, né? Tem toda uma hierarquia, vocês vão ver o desenhinho já. Aqui também tem muito a ver com unidade de direção, né? Centralização, unidade de comando. Cadeia escalar. Isso daqui vai ter um desenhinho que vai ser aquela escadinha, né? Aquela hierarquia, aquela linha de comando, a gente já vai explicar. Ordem. Um lugar para cada coisa. E cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana. Cada pessoa tem que ficar no seu lugar e organizar os materiais. Ele era muito metódico. Olha, aqui é o departamento de comercial. Ali só tem pessoa de vendedor, não pode misturar as coisas, é isso.
Cada um no seu lugar, tudo repartido, um em cada sala, sabe? Tudo organizadinho. Equidade, ou seja, tratar todas as pessoas igualmente, né? Não dá preferência para ninguém. Justiça, lealdade, você vai obter lealdade dos seus comandados. Estabilidade, não ficar demitindo o funcionário, contratando, demitindo, que isso daí não é bom. É bom que a pessoa faça uma carreira, que tenha uma vida profissional longa dentro da empresa. Iniciativa, ter ideia para mudar as coisas, não ficar contente com o estado das coisas, estar sempre incomodado, querendo melhorar, é isso que é iniciativa. Trabalho em equipe, preocupar com o bem-estar do colega, né? Harmonia e esforço conjunto. O Fayol, ele tinha um enfoque prescritivo, ou seja, é cheio de pôr essas listas de princípios, de normas, e todo mundo tem que seguir o que está escrito. É isso que quer dizer prescritivo, normativo. Essa teoria clássica se caracteriza por este enfoque. Aqui, pessoal, um desenho que simboliza o quê? As ideias de Fayol, né? Ele fez esses desenhos aqui. Então, essa aqui é uma linha de comando. O dono da empresa, o presidente, toma uma decisão. Aqui, ele tem 90% de administrar e apenas 10% de fazer alguma coisa. Conforme vai descendo aqui, as pessoas administram menos e trabalham mais, percebe? Então o presidente passa uma ordem para o diretor, que repassa para o gerente, repassa para o chefe, para o supervisor e para o executor, que não é chefe de ninguém. Mas todos trabalham também, né? Maior ou menor grau, só que quem trabalha mais e administra menos é o que está mais embaixo. E quem está em cima, ele administra mais e trabalha menos. Ele toma mais decisões e faz menos coisas. Mas essa ordem, ela tem que chegar aqui embaixo, tem que ser fiel, não pode ser modificada no meio da linha de comando. E tem que seguir essa hierarquia. Eu, quando eu trabalhava na empresa, eu respondia para o meu supervisor. Eu não podia chegar aqui e conversar com esse cara aqui, com o chefe do meu chefe. Isso aí não é ético, né? Você conversava, é lógico. Você almoça junto, você aperta a mão, você bate papo, mas tudo informal. Você não pode tomar decisão do trabalho pulando por cima do seu chefe. É isso que é uma linha de comando. E a famosa pirâmide, né, pessoal? Aqui nesse nível, presidente, o dono da firma, né? Aí ele vai ter, ele não recebe ordens de ninguém. Aliás, ele recebe ordem dos seus clientes, né? Do mercado. Aí vai ter aqui 2 diretores, não sei lá de que é, né? Cada diretor tem os seus comandados, tem 4 gerentes, o negócio vai se multiplicando. Cada gerente tem uns 8 chefes, sei lá. Isso é um organograma, né? Quem que está subordinado a quem? Quais os nomes dos departamentos? Tudo organizadinho. Aqui, por exemplo, vai ter aquela estrutura que Fayol disse, né? Departamento técnico, departamento comercial, departamento de segurança, de contabilidade, nessas caixinhas aqui. Aqui um exercício. Imperial Tintas, Reinaldo Borba pretendia colocar a casa em ordem. É um gerente novo que chegou lá, né? Ele vai impor o seu estilo de administração, vai mudar as coisas. A primeira providência foi convocar 3 diretores subordinados a ele para definir os princípios orientadores da companhia.
Reinaldo pretende dar novos rumos à companhia. Segundo ele, nada melhor do que estabelecer regras e princípios. O que você acha disso? Pessoal, é só voltar aqui, ó. Tá pedindo para fazer essas coisas, ó. Regras, princípios, né? Olha os princípios aqui, ó. Faz um resuminho de tudo isso, ó. Princípios. É a resposta do exercício. Organiza primeiro a empresa nessas funções e para exercer cada função seguindo aqueles princípios. Faz um resuminho aí, é um texto meio longo, escreve aí umas 5 linhas na resposta, né? Pessoal, tem que ter o poder da síntese, tem que falar tudo com poucas palavras. Você pega o que é mais importante, começo, meio e fim, concluiu a ideia. E no fim você fala, tem mais isso, 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 só faz uma listinha e pronto. Aqui, mais um resuminho. Pessoal, já está acabando, viu? Lembra, se conectar os conceitos, as ideias. Esse livro é muito bom, porque sempre no fim ele dá esse resumão, né? Ele faz essa colinha para vocês. Fayol tem os seus princípios, aqueles 14 princípios. Ele tem divisão do trabalho, especialização, unidade de comando, amplitude de controle, todas aquelas 14 coisas. Você vê que aqui só puseram os principais, né? E aí você vai ter tudo no papel, uma organização formal que todos têm que seguir com disciplina para obter a máxima eficiência. Aqui, os dois criadores, né, da abordagem clássica da administração, Taylor e Fayol. Então é uma comparação, né? A história da administração começa na mão desses dois caras aqui. Comparando, enquanto que Taylor ele criou a administração científica, Fayol criou a teoria de administração clássica. Enquanto que Taylor estudou as tarefas, né? O jeito de fazer as tarefas mais rápido, ter mais produtividade, chão de fábrica, né? As oficinas, as fábricas. Fayol ele estudou como organizar melhor uma empresa, dividir em departamentos, fazer um layout assim, organizar cada pessoa na sua funcionalidade, fica cada um numa sala, tudo repartido, dividido, organizadinho, com base na estrutura, né, organizacional, visando a mesma coisa os dois. O quê? Ganho de eficiência, né, no trabalho, ter lucro, né? Todo mundo quer ter lucro. Aumentar a eficiência, ó, pode ver, esses dois estão procurando maior eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência do nível operacional, os operários, né, que fabricam, que fazem, produzem os itens de fabricação, né, produtos. E Fayol, como que ele pensava? Taylor aqui, Fayol aqui. Obter a eficiência da empresa, ou seja, maior lucratividade, né? Seguindo uma organização, uma forma de dispor os órgãos da empresa em funcionalidades de vendas, técnicas, segurança, aquelas coisas. Organizar a empresa fisicamente e ter as suas inter-relações estruturais. Então, pessoal, um complementa o outro, tá? Não vai contra, não. Isso aqui é uma complementação. Você tem que somar os dois. Aí sim você forma a abordagem clássica da administração. Então, aqui tem a parte crítica, né?
A teoria clássica ainda é a abordagem mais utilizada para os iniciantes de administração, pois permite uma visão simples, ordenada. É seguido até hoje isso, pessoal, com poucas adaptações. Também para tarefas administrativas rotineiras, abordagem clássica disseca o trabalho organizacional em categorias compreensíveis e úteis. Ou seja, você vai administrar uma empresa, você está perdido, começa por aqui, com a simplicidade, no começo das coisas, né? Começa do começo, que você vai aos poucos adaptando e aprimorando esse modelo, que é o modelo clássico, que todo mundo segue. Na época, não havia muitas mudanças, eram tudo estáveis, né? Mas hoje não, você tem que adaptar porque isso é uma abordagem muito clássica, né? Muito rígida. Aqui, por exemplo, não previa relações humanas no trabalho. Hoje em dia você não pode seguir a ferro e fogo igual esses caras pensavam naquela época, né? Você tem muitas leis que apareceram depois, né? Costumes mudaram. Resumindo, a teoria clássica ainda tem sua utilidade. E muita, viu, pessoal? Você vê no dia a dia, você vai lembrar deles. Olha como o cara trabalha aqui no McDonald's, você vai lembrar do Taylor. Então é indispensável a sua compreensão para entender as bases da moderna administração. Aqui um glossário para vocês lerem e por hoje é só. Os exercícios já expliquei um por um lá em cima. Tem um espaço aberto no Moodle para vocês entregarem.